Deus te chamou para uma posição no seu reino, e quando você ocupar esse lugar, todas as coisas te vão bem, você vai ser feliz e próspero. Eu quero profetizar sobre alguém: você vai ser abençoado na cidade, no campo, não há quem possa te resistir. Você vai sonhar os sonhos de Deus, você vai falar o que Deus fala, você vai ver o que Deus vê, você vai viver o que Deus desenhou para você. Você vai ter uma fé inabalável a cada nova estação, novos níveis, novas dimensões, novas realidades. Não importa o que pensam, o que te cerca, o que falam, você caminha debaixo de uma palavra, foi impressa no teu interior. Você não se move por circunstâncias, porque você não caminha mais pelo que vê, mas caminha pelo que crê, e a fé que você carrega te torna inabalável. Você é como os montes de Sião, que não se podem abalar. Você se torna mais do que vencedor. Você não olha mais para as circunstâncias humanas, porque você decidiu olhar para a força da promessa que você carrega. Não importa como os seus gigantes estão, de onde vêm, não importa a estatura que eles têm, não importa a força dos ventos ou a altura das ondas, há uma palavra de Deus que foi derramada sobre você, e ela é suficiente. Vamos, eu quero profetizar sobre alguém aqui nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus uma estação de posicionamentos irrepreensíveis. Homens de governo se movendo em fé, homens de autoridade se movendo em fé, homens visionários se movendo em fé. Avançaremos, romperemos, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. O homem posicionado muda a história de uma geração, e é para esse lugar que Deus te chamou. O teu posicionamento é uma resposta de oração para um tempo. Davi se posiciona, Israel é abençoado. Davi sai da posição, toda a sua casa é manchada. Sansão se posiciona, os inimigos são aniquilados. Ele sai da posição, é capturado e feito de palhaço pelos seus inimigos, e morre, não se tornando o que Deus o chamou para ser. José se posiciona, não falta comida no Egito e nações se alimentam, porque um jovem foi posicionado. Os irmãos de José saíram da posição, agora estão pedindo favor para alguém que um dia fizeram de escravo. Jesus se posiciona, como uma ovelha foi até o matadouro, não disse uma palavra. Judas sai da posição, se enforcou com a própria corda. Ao longo da história vemos homens que se posicionaram e alguns que saíram da posição que Deus estabeleceu. Ao longo da história vemos que homens comuns podem se tornar extraordinários se eles forem completamente dependentes do extraordinário de Deus. Mas ao longo da história também vimos homens extraordinários que tiveram um final triste e ordinário, porque em algum momento pararam de caminhar debaixo da nuvem da direção de Deus. Irmão, eu vim aqui te lembrar que muitos na minha geração, com mais conhecimento, unção, com um histórico familiar ou de uma linhagem sacerdotal, poderiam estar vivendo o que eu estou vivendo, mas em algum momento da história saíram da posição. E é por isso que Deus pega alguém que até 20 anos atrás nem sabia quem Deus era, alguém provável, alguém simples, alguém que não é culto, alguém que não é erudito, alguém que não vem de uma linhagem rica, alguém que não vem de ministério, alguém que não tem um sobrenome conhecido, mas Deus pega alguém que não é nada e Ele estabelece, porque a tua posição libera o teu destino, a tua posição afeta a tua casa. Daqui a algumas gerações, eu creio e eu declaro em nome de Jesus, alguém vai dizer: o meu bisavô teve uma visão, e a partir daquele ano de uma igreja tão nova, estádios na nação passaram a ser ocupados. Não havia mais estádios disponíveis na nação, porque as igrejas começaram a dominar e não havia, e construíam mais e eles eram ocupados. Mas há algum tempo atrás, isso era impensável. Um jovem problemático, que bebia muito, fumava muito, não sabia quem era e carregava um vazio, foi encontrado por um Deus que pode todas as coisas. Alguém comigo, diga amém. Eu estou contando a história do seu pastor, mas essa poderia ser a história também de Paulo. Alguém que perseguia igrejas, testemunhou o assassinato de mártires, agora carrega as maiores revelações do Evangelho. Essa é a história de Saulo, mas também poderia ser a história de Pedro. Alguém simples que fedia peixe, lançava redes e tinha um comércio. Um dia foi visitado pelo autor e consumador da nossa fé e foi estabelecido como apóstolo
de uma nova aliança na igreja primitiva. Essa é a história de Pedro, mas essa também poderia ser a história de Davi, alguém que nem mesmo foi cogitado pelo próprio pai para estar no dia da unção. Mas quando Deus vasculhou entre os seus filhos e percebeu que aquele a quem ele desejava não estava, mandou chamar. Irmão, guarda esse nome de Jesus. Quando o seu coração está posicionado, mesmo que homens não te chamam, Deus vai mandar te chamar. Não, vou falar de novo aqui, vai pegar esse nome de Jesus. Quando o seu coração está posicionado, não importa se vão lembrar de você. O Deus que te fez, Ele lembra e Ele te chama pelo nome. O copeiro e o padeiro, eles esqueceram de José, mas Deus não se esqueceu de José. Mandou chamar no meio de um cativeiro. Irmão, eu vim aqui declarar que não importa a circunstância, o deserto, ou talvez até o cativeiro, se você permanecer e não desanimar, se você crer e não duvidar, se você avançar e não recuar, a promessa que Deus disse que aconteceria, eu vim declarar que já aconteceu. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Declaro comigo, diga a promessa, diga já aconteceu. O homem posicionado, ele celebra antes de acontecer, ele dá graças antes de partir o pão. Porque a multiplicação para alguém posicionado em Deus não é uma opção, é uma realidade. Jesus, ele não agradecia depois da multidão ser alimentada, ele já agradecia pelo simples fato de saber que o Pai ouvia suas orações. Ele vai partir o pão, ele diz: Pai, eu te dou graças, eu te agradeço, porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Ele vai orar por Lázaro, ele fala: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Irmão, quando você assume a tua posição, milagres, curas, sinais e maravilhas deixam de ser uma opção. Elas vão fluir de você. Você vai ficar, e eu boto entre aspas essa expressão, você vai ficar tão viciado nas maravilhas de Deus que você não vai se contentar com nada abaixo daquilo que só Deus pode fazer. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Foram tentar parar Neemias, ele está construindo algo impensável. Em dias ele está reconstruindo algo que uma geração não conseguiu em anos. E aí manda um mensageiro tentar distraí-lo, e a posição dele é inabalável. Ele fala: estou ocupado demais com algo que Deus me pediu para fazer. Os mensageiros voltam para quem enviou a mensagem: e aí, cadê Neemias? Ele não quis vir. Por que não? Ele disse que ele está ocupado. Não, ele não deve ter entendido. Vai de novo e convida de novo. E eles vão de novo e convidam de novo. E Neemias responde de novo a mesma resposta que já havia dado. Um homem posicionado não dá acesso a quem não dá destino. Um homem posicionado está tão ocupado com aquilo que está construindo, que não tem tempo para ouvir a opinião de quem nunca construiu nada. Irmão, guarda esse nome de Jesus. Não receba críticas construtivas de quem nunca construiu nada. O homem posicionado, ele precisa selecionar muito bem as vozes que acessam o teu interior, porque uma voz de conselho pode te tirar da posição. Se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, ele teria fugido da cruz. Ele acaba de dizer para os discípulos: olha, é necessário, eu vou ser entregue, eu vou ser traído, eu vou ser morto. E aí Pedro fala: não, mestre, de forma alguma, a gente não vai permitir que isso aconteça. A resposta de Jesus é: para trás de mim, Satanás. A cruz não é um acaso, eu vim para ela. Esse é o plano do meu Pai. Eu sou o Cordeiro estabelecido desde antes da fundação. Antes do pecado manchar a criação, o meu sangue já estava reservado para cobri-los, para lavá-los. Então quando Pedro tenta proteger com zelo, na verdade Pedro está propondo algo que abortaria a redenção. Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Pedro, por zelo, está defendendo o engano. Um homem posicionado, ele não cede às pressões da terra, porque ele já viu algo nos céus. Um homem posicionado não depende de circunstâncias da terra, porque ele depende completamente daquilo que vem dos céus. Um homem posicionado deixou de ser um homem natural há muito tempo. Você não se move mais pelo que vê, você se move pelo que viu. Deus te mostrou algo, Deus te prometeu algo, Deus soprou no teu coração algo, e é com esses homens que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero pregar. Você está comigo? Posso começar? Primeiro princípio sobre posicionamento: saber que carrega uma promessa
não é uma garantia de que algo vai mudar a tua história. Cada pessoa sentada em cada cadeira desse auditório carrega uma promessa de Deus. Mas o fato de você saber que carrega uma, não significa que ela vai ser ativada. O que ativa uma promessa e o que libera um destino, não é a quantidade de vezes que eu vi a promessa que Deus me fez, mas é o quão posicionado eu estou para que ela se cumpra. Tem gente que já ouviu várias vezes de Deus promessas, e você se contenta só pelo fato de saber que carrega uma. Irmão, olha para mim, guarda esse nome de Jesus. Você carregar uma promessa não te diferencia em nada de Judas, ou de Saul, ou de Sansão. Todos carregavam promessas, mas o que vai te tirar de um lugar de alguém que carrega uma promessa, para te transportar para um lugar de alguém que está vivendo uma promessa, é o teu posicionamento. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A palavra de Deus diz: os homens que confiam no Senhor, eles correm e não se cansam, eles voam com asas como águias, eles enxergam dos céus para a terra. A Bíblia diz: o homem que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. E a pergunta que eu tenho para fazer nessa noite é: alguém aqui nessa noite quer se posicionar de uma forma diferente? Diga amém. Seu posicionamento vai mudar a história dos seus filhos, mas não só da tua casa. Uma geração vai ser diferente porque você se posicionou. Um homem no meio de uma cruzada levantou as mãos e ele se entregou para Jesus. E os relatos da época no diário desse avivalista dizem que naquela noite, em uma cidade, não houve tanta salvação como de costume, mas apenas um jovem foi salvo naquele dia, e o nome dele era Billy Graham. No meio de uma multidão, um avivalista tocou alguém que tocaria uma geração, e a terra nunca mais seria a mesma por causa do seu posicionamento. Agora a pergunta que eu me faço é: se aquele avivalista não pregasse, será que Billy Graham teria sido tocado? E se ele não fosse, será que os estádios teriam sido tocados? E se os estádios não fossem, será que todos os presidentes americanos nas últimas 3 décadas buscariam conselho num homem de Deus? E se isso não acontecesse, será que algumas coisas não teriam sido diferentes? Irmão, o que a gente precisa entender é que um posicionamento muda a história, mas a ausência de um posicionamento pode criar um buraco numa geração também. Existem famílias à espera do teu posicionamento. Ei, olha para mim, tem alguém à espera do seu testemunho de milagre para passar a crer em milagres. Tem alguém que vai ouvir o testemunho do que Deus fez na tua história e vai passar a crer que Deus vai fazer na história deles também. Alguém comigo aqui? Tem alguém que vai ouvir aquilo que Deus está fazendo, como Deus está te conduzindo, como Ele está te guardando, e ele vai passar a crer, e ele vai passar a se entregar, e a entrega dele vai gerar novos milagres, e algo vai acontecer. Alguém comigo? Diga amém. João 15:8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. João 15:8. O meu Pai é glorificado pelo fato de. A Bíblia está dizendo que o que glorifica a Deus não é só o fato de frutificarmos, mas é o fato de frutificarmos de forma superabundante, porque dessa forma nos tornamos discípulos de Deus. Irmão, você não foi chamado por Deus para receber só uma medida que vai ser derramada sobre a tua casa. Você precisa entender que é algo que vai além de você. Existe uma bênção de Deus que vai ser derramada sobre você, mas ela vai escorrer sobre quem está perto de você. Existe uma provisão de Deus que vai ser confiada em você, mas ela não é só sobre você, ela precisa tocar pessoas que estão no seu entorno. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? É por isso que muitas vezes me incomoda quando pessoas tentam criticar a velocidade, ou o tamanho, ou a visão, ou a excelência. Eu estava gravando um podcast essa semana, e aí eles estavam citando matérias que saíram na Globo, ou que saíram no UOL, falando sobre a nossa visão, e em um dos trechos da matéria, o jornalista diz: essa igreja é megalomaníaca. E aí a pessoa no podcast falou: o que você tem a dizer sobre a cobrança desses ingressos tão caros para esse evento? E eu comecei me justificando. Eu falei: olha, quando a gente vai viajar, a gente precisa pagar um
um ticket para embarcar no avião. Quando a gente vai fazer tal evento, a gente precisa. E eu comecei a tentar me justificar. E aí Deus falou comigo: para de se justificar e confronta quem te confronta. E aí do nada, você vai ver esse corte. Eu falei: agora irmão, quer saber? Eu falei com ele: eu acho pouco um estádio. Numa nação em que 70% da população se diz cristã, eu acho que só um estádio alugado no 31 de dezembro em São Paulo denota algo. Há uma omissão por parte dos cristãos, porque não deveria haver estádio suficiente para que a igreja de Jesus ocupasse. Eu acredito que vai chegar um momento, se nós nos posicionarmos, em que as prefeituras vão dizer: olha, a Avenida Paulista a gente tem que deixar para a igreja, porque não há outro lugar em que mais de 10 milhões de pessoas se reúnam. Então esse show coloca em outro bairro, porque os melhores espaços da cidade estão reservados para a igreja de Jesus. Alguém comigo aqui, diga amém. O que você acha, pastor? Eu acho pouco. Eu acho que a gente ainda não entendeu